Olá, sejam muito bem-vindos. Nós estamos dando início a mais um episódio do programa semanal de empreendedorismo da TV Manaim, o Empreenda Mais. Nós estamos iniciando um novo ano, o ano de 2026, com os desafios que já falamos de 2025. O ano entra, um novo ano, também com novos desafios, onde sempre os empresários estão acostumados a enfrentar. Ora, os desafios vão mudando e nós iniciaremos um ano que terá o impacto de uma eleição presidencial, também da Câmara e Senado, como também eleição de governadores de estados. Isso tudo impacta na economia e também nós teremos aí um ano onde inicia a aplicação da reforma tributária. As empresas certamente precisam se preparar para todos esses desafios. E nós continuamos aqui nesse episódio com os empresários Carlos Bressan, Bruno Fernandes, Daniel Neri, para falarmos um pouco de 2026. Nós falamos de 2025, né? No episódio anterior, encerrou o ano, e agora 2026. O que esperar, Bruno? Vamos começar por você. 2026. O que você espera desse ano como empresário? Qual o conselho? Quais as prevenções ou precauções que se toma como empresário para iniciar um novo ano desse, cheio de desafios? Todo início de ano a gente olha calendário, né? Então, o calendário desse ano, você já falou é eleição, Copa do Mundo, feriado vão cair durante a semana. Esse ano de 2025 que passou, os feriados caíram no final de semana, mas agora vão cair durante a semana. Isso impacta comercialmente, turismo, mas o comércio em geral. Estratégias para superar esses desafios, algumas delas são o multicanais de venda. A empresa que não está no e-commerce deve já começar. No ano de 2025, o 11/11, em 2025, foi no Mercado Livre o dia que ele mais faturou em toda a sua história. Entretanto... 11/11 você está se referindo a Black Friday? Não, o 11/11 é uma data que a Shopee foi criando, 1/1, 2/2, 3/3, e 11/11 é uma data que ficou muito forte no e-commerce, que antecipa a Black Friday. Então, no 11/11 foi um dos dias que o Mercado Livre mais faturou em toda a sua história, dia único de venda. Entretanto, quando você vai para conversar com os clientes, interessante, Bressan, que os clientes falam assim: o meu faturamento não foi tão alto no 11/11. Então é uma incoerência. Se o Mercado Livre vendeu muito e o cliente que estava ano passado lá no Mercado Livre ou na Shopee ou nas outras plataformas vendeu menos, o que aconteceu? Mais empresas estão indo lá na plataforma competir. O faturamento aumentou, não individual, cada uma das que estavam, mas da plataforma. Novas empresas entrando. Então, isso é o cenário que é o seguinte: se eu não estiver ali agora, cada ano, cada mês que passa é uma oportunidade. Um cuidado que tem que ter: a tributação é diferente, a cadeia logística é diferente, os custos são diferentes. E a gente vê ali nos nossos clientes e parceiros do e-commerce que o percentual de empresas que fecham dentro do e-commerce é muito maior do que da economia comum, porque você alcança um faturamento rápido, entretanto com prejuízo, com a margem baixa. Então, uma sugestão para os empreendedores que estão nos assistindo multicanais de venda, em especial e-commerce. Aquele que não faz televendas, começa a fazer televendas. Aquele que não faz o e-commerce, o multicanais de venda, é uma sugestão. Ok. Você está dizendo, então, que o cliente que passava na calçada dele e ia até o balcão, está na internet, então ele tem que ir para lá, procurá-lo, né?
O multicanal de venda é igual que a gente falou. Antigamente era o balcão, mas mandava até uma revista. Eu lembro que na distribuidora mandava uma revista e a última página você tirava o pedido ali. Isso. Então, se isso daí o seu cliente ainda está comprando assim, é continuar ela, fazer televendas, ir pessoalmente, ir no e-commerce, todos os canais para buscar o cliente onde ele estiver. Maravilha. Daniel, Bom, o que você espera de 2026? bom, em se tratando de tendências para esse ano, o que a gente pode esperar claramente é que haja uma continuação desse processo do mercado de trabalho que a gente estava vivendo em 2025, né? Uma continuação dessa queda na mão de obra, principalmente a mão de obra menos especializada, certo? Também um crescimento ainda maior da tecnologia, da inteligência artificial, substituindo esse tipo de trabalho. Mas uma coisa para os empresários ficarem bem atentos em 2026 é o perfil do consumo. O que apontam as pesquisas é que o consumidor ele é um consumidor com um nível de consciência maior. Quanto mais o tempo foi passando, o consumidor ele foi tendo acesso a mais informações, e o poder de escolha aumentando, acesso a mais canais. Antigamente, uma marca, por exemplo, ela conseguia influenciar fortemente a mentalidade de uma massa de consumo com a simples propaganda. Então, as agências de propaganda, elas tinham esse poder. Hoje em dia, com esse perfil novo de consumidor, a gente percebe o seguinte: o consumidor ele valoriza o valor percebido, né? A utilidade real do produto. Ele consegue perceber por trás daquilo. Então, um conselho valioso aí para quem empreende é acreditar no que vende, né? É fazer coisas que de fato vão levar benefícios para as pessoas, porque aquilo que tenta ser superficial, hoje em dia está sendo cada vez mais retirado com velocidade do mercado. Eu acho que isso é uma tendência muito forte aí para esse ano. Então, observar o que o cliente está interessado, avaliar bem esse mercado, essa superficialidade que você falou aí, os produtos vão sumindo naturalmente por desinteresse do consumidor, então observar e ter realmente uma atenção a produto também, o que ele tem na prateleira, vamos dizer assim. Exatamente. E além disso, apesar de que a gente tem uma previsão de ainda uma taxa de juros alta para 2026, a gente já tem previsões de um início de uma redução, né? Isso beneficia bastante o empresariado, a economia real, mas ainda não será o momento de criar estoques, de conseguir um capital volumoso, ainda não será esse momento, certamente, né? Então, os empresários devem se preparar para esse ano de 2026 para ainda, em seus negócios, executarem com o mínimo de recursos possível, tentar fazer as coisas que geram mais resultado com menos recursos. Esse é o desafio do brasileiro hoje, né? Ok. Bressan, olha, eles falaram aí de desafio de um ano de eleições majoritárias, né? Eleição define regras grandes para a economia do país. Tem Copa do Mundo, feriado. Deixa de impactar, feriados, juros altos, nova aplicação tributária, com a reforma tributária iniciando em janeiro. Mas eu queria voltar num assunto que eles também falaram agora, mas nós falamos no episódio do final do ano passado, que é a questão de pessoal. Parece que o mercado sempre vai se ajustando de alguma maneira. Então, quando nós olhamos, está difícil formar pessoas, mas também a inteligência artificial te ajuda, aos poucos que ficam, ter um desempenho melhor. Depois, já se fala aí em produção e até em escala na China e outros países de robôs humanoides e tal para substituir algumas funções. Você acha que o mercado vai se ajustando aí ao longo do tempo? Ou nós vamos
sofrer muito ainda com essa questão de pessoas, de equipe dentro das empresas? A tendência é eu continuar tendo que capacitar o meu pessoal. Não adianta esperar o humanoide chegar lá para resolver o problema. Vai demorar muito, mas eu capacitar o pessoal, o nível de gestão, nível operacional, capacitar mesmo, não adianta. Botar o pessoal para pensar, no mínimo pensar no negócio, é um negócio. Okay. O que der para operacionalizar com inteligência artificial, vão fazer. Sim. Integrar os RPs e os CRMs com inteligência artificial para haver uma previsibilidade maior de estoque, para você poder investir menos em estoque, ajustar as cadeias de fornecimento, escolhendo melhor os fornecedores para que eles consigam entregar com maior propriedade e você conseguir especificar melhor o produto para o seu cliente final. Multicanal, B2B, B2C, isso é default, quem não entrou tem que entrar, e já está atrasado, tem que melhorar isso aí. E a preocupação maior é a gente aprender, a partir já de início do ano agora, a partir do dia 1º de janeiro, quem não entrou tem que ter entrado, na verdade, ajustar os processos internos, os processos com relação ao impacto da reforma tributária, o IVA, o CBS e o IBS. Porque isso impacta no preço de formação e no preço de venda, na compra, no seu fornecedor e na sua cadeia logística. Então, embora não seja obrigatório, não seja, você só vai destacar na nota fiscal, mas a nota fiscal tem que ter se destacado. Se você não destacar, isso é uma penalidade. Então, para o governo precisa medir já como é que está qual o volume disso aí. Então, esse é um requisito que vai dar um trabalho enorme para os CRMs, para os RPs, para poder as notas fiscais, e a gente tem que estar. Já começamos o ano com esse dever de casa. E educar todo o canal para poder, toda a nossa equipe para poder entender isso, porque não é só um problema lá da contabilidade, não é só um problema do camarada de compra, não é só um problema do camarada de venda que vai formar a Tem empresa. impacto real, né? Todo mundo, toda a cadeia dentro da empresa tem que estar... E formar, se for assim, formação de mão de obra. Isso dos últimos 15 anos, isso tem sido um problema. Né? Aliás, nos últimos 20 já tem sido um problema. Eu costumo falar até, nego, café arábica vai ser bebida de rico, porque não tem ninguém para colher o café. Plantado no morro, não tem ninguém para colher o café lá, não consegue trazer mão de obra para colher o café. Então, o café arábica vai ser, no futuro breve, uma bebida cara. A não ser que as máquinas vão fazer. Não, mas você não consegue. Não tem previsão. Como é que você vai botar a máquina para automatizar no morro? Subir o morro. Você planta. Tem que ser mais. Como é que é? Planta no tiro e colhe no laço. Então, estou tocando o café, mas como um exemplo, esse é um gargalo hoje, né, para o pessoal do café, mas isso serve para toda a cadeia nossa. Né? Então, o processo de education passa a ser dentro da... E aí, os Senais da vida, os Senacs, o Senar, tem um desafio grande de capacitar e chegar mais próximo do empresariado. Assim, qual é a sua demanda real? Você está precisando de quê? De embalador? Você está precisando de estoquista? Você está precisando de gente para compra? Formar essa gente, né? Se formar... Porque hoje há muito tempo, a gente não consegue admitir ninguém que não saiba no mínimo Excel, operar Excel. A partir de agora, quem não consegue no mínimo operar o IA? Sim. Não é GPT, não. Operar mesmo para diminuir o custo de processo. Né? Entendi. Como é que você vai poder diminuir o custo de processo? Acho que a tendência é essa daí, então, basicamente, ajustar para os padrões novos de desafio tributário. Desafios tributários vão continuar, como ele falou, desafios de custo vão diminuir. E custo é igual a unha, né? Cresce sozinha, está sempre cortando. Toda semana cortar, né? Cortando. Acho que o grande desafio para 2026 vai ser esse como enfrentar essa dificuldade do mercado que vai ter em função dos feriados, custo do capital muito alto e ajustar as cadeias logísticas. Acho que o grande desafio nosso vai ser ajustar as cadeias logísticas para que a gente consiga entregar com a maior brevidade possível, chegar mais perto do ponto de consumo. Ok. Só um ponto a respeito disso que o Bressan falou. Há uma tendência, né, de quando as cadeias logísticas elas vão se ajustando, há uma especialização dos negócios. Ou seja, antes a distribuidora que fazia diversas funções em diversos lugares, ela vai tendo uma hiperlocalização, né? Ela vai um hiperfoco em um determinado local ou determinado negócio. Então, outra tendência para 2026 é essa especialização ainda maior dos negócios. Da mesma forma como o advogado antes era um generalista, hoje em dia o advogado é um especialista,
os negócios também vão passar por essa mudança. Antes hoje o negócio ele é obrigado a ter um perfil ideal de cliente. Tem que ser muito bom no que faz. Ele é obrigado a ter quem você quer atender e quem você não quer atender. Né? Você tem que definir claramente o seu público, o seu lugar de atuação. O cliente está mais exigente, seu canal, mais preparado. Aníbal, o que o Daniel está falando é o seguinte: quem quer atender todo mundo não atende ninguém. Sim. Então, como que maximiza e otimiza a cadeia logística? É essa. Então, exemplo, antes o distribuidor que fazia autopeças e material de construção e informática e fazia várias coisas, só que o cliente de autopeças está em determinada região da cidade dele, o de informática em outra, então, ele vai ter que escolher uma para ele atender melhor, mais rápido, mais eficiente aquele perfil, porque você tentar vender para muitos tipos de cliente, você vai acabar... O nível de exigência, exatamente, de eficiência hoje como você entrega rápido para todo mundo? Você não tem como. Então, essa especialização que cada vez mais vai acontecer. Ok. Ô Bruno, você lida com importação, exportação também, mas mais importação, né? O que você percebe de oportunidade para 2026? Aumenta a expectativa de importação? Mantém-se? O que você avalia em termos de oportunidade? Mais produtos entrando, novos fornecedores internacionais? Falando em números gerais, a importação ano passado, ela teve um aumento muito puxado pelas grandes empresas, pelo carro importado, então os BYD, então assim, vários. Mas a questão da importação, de comprar direto do fornecedor, cortar canais intermediários, é algo que, como o Bressan falou, quem não está ainda fazendo já está chegando atrasado na festa, vamos dizer assim, pois é uma necessidade. Vamos falar que a maioria do público, o pequeno e médio empresário, olhar aquele produto que ele tem maior volume e que o cliente dele compra porque ele tem, qual a necessidade dele ter aquela marca? Como um custo no meio, um fornecedor, ele pode cortar aquela marca, aquele fornecedor e comprar direto de uma indústria de fora do país? Se a resposta for sim, ele já era para estar importando. E no Brasil, falando de pequenos negócios, você tem como tirar o radar simplificado de $50 mil e você tira ele em 2 horinhas preenchendo um pequeno questionário e você já consegue, já está apto a importar e buscando um bom profissional, uma boa trade para te aconselhar, você já consegue cortar esses canais e achar um fornecedor. Às vezes o pequeno empreendedor acha que a importação é para grandes empresas e para volumes suntuosos. Por certo, o negócio dele ele consegue também, em alguns tipos de produto, reduzir custos, e cada custo reduzido, como o Bressan falou, que é igual unha, é lucro na ponta. Claro. Se ele vendia 10 e comprava 5, agora se ele comprar 4, esse R$1 de economia é R$1 a mais de lucro. Ô Bruno, assim, você vai poder falar melhor sobre isso, mas outro movimento que eu observei é que, por exemplo, quando a gente fala de importação, a gente lembra muito de China, né? Sim. Os chineses, ao invés de estar lá só esperando a importação, de certa forma agora eles estão invadindo o mercado nacional, um movimento um pouco diferente nos últimos anos, vindo né? em feira, chinês em LinkedIn, chinês em Instagram. Nacionais, né? Isso aí. Bressan, além de confiar no Senhor para este ano de 2026, mais alguma recomendação para o empresário? Invista na formação do seu pessoal na área de inteligência artificial. Inteligência artificial. Monta grupos dentro da empresa para entender, para conversar. Você aponta como uma coisa importante. Isso é um diferencial. Para todos os empresários, micro, tanto faz, médio, todo. Alta gerência, baixa, alta, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Observar a inteligência artificial. Observa todos os canais dentro do negócio, treina, monta grupo de discussão, conversa sobre o assunto, participa de palestra, seminário e tal, porque a tendência é essa daí. Ok.
Bruno, mais alguma informação? Isso é uma onda. Você tem que surfar nessa onda. Entendi. Mas é uma tsunami também que pode te engolir. Você vê como oportunidade, claro. Maravilhosa. Tá. Ou A concordo muito, multicanalidade, já foi concordo muito com o falado, Bressan. né? Vender em vários canais. Mas ficar muito atento para cortar intermediários desnecessários, Você fala da cadeia da produção. cortar ao a cadeia, porque se você não cortar, será cortado. É uma sugestão para consumidor 2026. substitui o O consumidor, ele já está comprando da Shein, já está comprando direto do Alibaba, o seu fornecedor, importador já está vendendo para o seu varejo, se você é um distribuidor. Então, esse tabuleiro, você tem que ficar atento, não pode ficar acomodado, tem que fazer os seus movimentos, comprar em grupos, às vezes junta com um concorrente seu, soma e faz essa compra. Quem não fez, seja no mercado nacional, comprar de uma indústria nacional, que também é uma coisa, ou uma direto de indústrias internacionais, é uma sugestão para 2026. Eu diria assim, co-criar, fazer junto. Você não precisa ser especialista em tudo, você vai fazer com alguém que tem especialidades para se juntar para a produção. Se eu não sou bom em importação, vou me juntar com o Bruno. Bruno, você vai importar para mim, eu vou juntar com outro cara que é bom em B2B, ou seja, a gente vai... Outro é especialista em determinado... É fazer junto. Eu acho que esse é um ano de desenvolvimento de parcerias, né? Vou aproveitar o empresário economista aqui aí. Taxa de juros abaixa ou diminui nesse ano? Olha, Abaixa ou diminui? Não. Diminui ou aumenta? Ou se mantém? Não, há uma tendência forte de que haja uma queda, de que a gente termine o ano lá com em torno de 12% ao ano da taxa básica de juros. Esse ano Mas o de que eu queria 2026. de 2026. Mas o que eu queria falar aqui é que, para além disso, né, de macroeconomia, de taxa de juros, de inflação, de qualquer coisa, eu acho que o ano está começando e o empresário, ele, independente de qualquer coisa, ele tem que semear. Ele não pode, como diz lá em Provérbios, né, olhar o vento, e daí o vento tá bom, tá ruim, ele semeia. Não, ele tem que semear, ele deve semear. Independente das condições, né, do que vai acontecer esse ano, eleição, etc., o empreendedor, ele é, por natureza, uma pessoa mais corajosa do que a média, né? Ele assume mais risco do que a média. Então, não olhar as circunstâncias e empreender mesmo assim em 2026, né? Olha, mais uma vez, Daniel, obrigado por estar aqui conosco, Bruno, Carlos Bressan. Obrigado. E estamos iniciando mais um ano, desafios, oportunidades. Nós sempre lemos um texto da Palavra de Deus, vamos ler aqui em Salmos 37, verso 5, que nos diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós deixamos aqui um abraço a todos, que seja um ano de grandes realizações, de grandes bênçãos da parte do Senhor, nosso Deus, na sua vida, e até o próximo Empreenda Mais.